lá, vamos avançar, porque o relógio, que é o nosso inimigo terrível. Então, como já dissemos, Jesus, enquanto aqui na terra, não conheceu o cristianismo como uma religião instituída, tá certo? O cristianismo veio existir depois de sua morte e sua ressurreição. Então, agora, o que podemos dizer é que ele foi a causa principal do surgimento do cristianismo. Isso sim. Os seus ensinamentos, as suas palavras, inspiraram as pessoas que contribuíram para o surgimento dessa religião cristã. Os seus ensinamentos foram espalhados por muitas partes, inclusive em Israel. Muitos costumes judeus nada tem a ver, né, com os ensinamentos de Jesus, tá certo? A exemplo da circuncisão. Mas os judeus convertidos ao Evangelho acharam que tinha a ver, né, com aquilo que Jesus tinha dito. E aí a gente vê, ao longo da palavra de Deus, das cartas paulinas, por exemplo, as dificuldades que as igrejas cristãs enfrentavam. Porque as igrejas cristãs tinham pessoas não judias, né, pessoas sem religião, ou mesmo do politeísmo, e pessoas judias que tinham se convertido. Então tinham comunidades muito misturadas. E os judeus, por causa da contaminação da sua cultura e dos seus costumes, achavam que os cristãos tinham, aqueles que eram pagãos e se converteram, e que não eram judeus no passado, eles achavam que estes cristãos novos agora tinham que também se circuncidar. Você observe o quanto que essa questão de costumes, essas questões culturais são importantes. Então, no lugar da mensagem de Jesus, no lugar que a mensagem de Jesus chegava, e quem não tivesse a circuncisão, começava a haver conflitos. E mais uma vez, os religiosos se deparavam numa grande, como é que eu diria, dificuldade da sua fé. Porque, irmãos, a base do cristianismo é o amor. E se por questões de costumes, questão de culturais, de coisas que a gente inventa para a gente mesmo, a gente entra em conflito com outro irmão, isso só declara que o cristianismo que eu estou vivendo nada tem a ver com o que Jesus idealizou. Tá certo, irmãos? Bem, Paulo ensinava as pessoas que deveriam obedecer aos preceitos de Jesus na sua essência, o que não significava que teriam de se circuncidar, pois era apenas a circuncisão um costume judeu. Pedro pressionou Paulo, porque apesar de ter sido um homem, né, que teve contato com Jesus, etc., ele ainda conservou essa questão cultural e religiosa do judaísmo. Então, Pedro achava que todo cristão tinha que se circuncidar. E Paulo enfrentou. E disse: meu irmão, peraí, vamos voltar aqui, vamos entender aqui o que Jesus falou. Nada tem a ver. E Pedro termina tendo uma revelação de Deus e ele conclui, né, que esses costumes judeus não precisavam ser inseridos na doutrina cristã. Assim como os costumes batistas, assim como os costumes presbiterianos, assim como os costumes assembleanos, não precisam interferir naquilo que Jesus ensinou. Nunca mais vou poder voltar aqui. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos. Eu sou de uma época que nós da Assembleia de Deus não, em alguns lugares, em algumas congregações, não cumprimentávamos os irmãos batistas. Não são irmãos, eles são primos. Eu nunca aceitei essa ideia, mas essa época já passou, graças a Deus. Tem um pastor batista aqui. Aí veja bem, essa época já passou, tá certo? Mas mesmo naquela época, em 1500 e alguma coisa, quando eu me converti, tá certo? Mesmo assim, o que o Espírito de Deus falava no meu coração era coisa completamente diferente disso.
E eu usava o sábado à noite, que não tinha reuniões na minha igreja, e eu escapava e visitava a igreja quadrangular, visitava a igreja batista, e quando eu encontrava o irmão eu abraçava, e o que eu sentia era o amor de Deus no meu coração por ele. Graças a Deus não me arrependi, graças a Deus ele se arrependeu, tanto que nós lutamos, não é? Hoje nas nossas conferências nós temos pessoas de outras igrejas, até pessoas que não são evangélicas estão nas nossas conferências falando, etc. Então assim, voltando, ficou claro para Pedro, através da revelação que ele teve do Espírito Santo, que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração do homem, a transformação no coração do homem, aquela que transforma a vida de alguém verdadeiramente e não apenas um sinal externo como era a circuncisão. Até hoje discutimos, olha só, a aplicação de costumes judaicos na vida cristã. Tem igrejas cristãs que são igrejas judaizantes, né? Tem até os símbolos judeus ali, eu não vejo por que essa necessidade, mas fato que não é essencial para cumprirmos verdadeiramente a vontade de Deus, tá certo? A aplicação de costumes. Então, o que significa, me pergunte, o que significa, irmão Nelson, ser cristão? Será que ser cristão não passava de uma modalidade especial de ser judeu? Se sim, então os preceitos e costumes judeus têm que ser cumpridos pelos cristãos. Agora, isso não é verdade, né? O cristianismo não é um judaísmo, digamos assim, melhorado, não é. Essa é a ideia, porque se for, teremos que voltar aos costumes judeus. Mas Jesus nos libertou disso, tá certo? Agora, os convertidos daquela época passaram a se reunir, inclusive nas sinagogas, não tinha igreja. Agora o culto a Cristo tornou-se diferente do culto judeu. Sabe o que foi que aconteceu? As dificuldades aconteceram nas comunidades e os cristãos se separaram das sinagogas. Mas no início se reuniam juntos com os judeus. Cada igreja passou a sobreviver preceitos judeus diferentes. Olha só, elas conviveram, né? E quando formaram as igrejas, levaram esses preceitos judeus. E aí começou a dificuldade dos apóstolos para corrigir essa coisa. Mais uma vez, fica difícil determinarmos as origens, as características do cristianismo, tá certo? Lá da origem. Agora, mesmo com diversos livros escritos da Bíblia, os cristãos ainda têm características bem diferentes hoje, tá?